E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Shark Variedades. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Energia solar e suas características, em um sistema fotovoltaico. Agora então iremos para a segunda e última parte. Mas antes quero agradecer a todos por assistirem ao vídeo. Convido a todos a inscreverem-se no canal, divulgando e compartilhando com seus amigos. No último tópico do vídeo anterior, falamos a respeito da arquitetura bioclimática. E dando continuidade, iremos falar da energia térmica. O famoso aquecedor solar. A energia solar térmica é uma tecnologia ativa para captação, armazenamento e aproveitamento do calor do Sol, não envolvendo nenhuma geração de energia elétrica em seu processo. Em um sistema de energia solar térmica, popularmente conhecido no Brasil como sistema de aquecimento solar, coletores solares térmicos instalados sobre os telhados captam a energia térmica, calor, presente na luz do Sol. Do coletor solar, essa energia então é transferida para um reservatório d'água, chamado de boiler, e usada para aquecer a água lá presente até o momento de sua utilização. O tamanho do reservatório e o número de coletores solares térmicos, placa solar de aquecimento, necessários irão variar de acordo com a quantidade de água quente utilizada em cada propriedade. Um simples cálculo baseado no histórico de consumo, entretanto, é o suficiente para se dimensionar um sistema de aquecimento solar residencial, no qual serão analisados hábitos de banho, lavagem de utensílios, roupas, etc. A maioria dos coletores solares são colocados em suportes fixos como uma orientação calculada para que eles possam capturar a maior quantidade de radiação solar durante o dia e ano. Embora sejam parecidas, as placas solares para aquecimento não devem ser confundidas com as placas de energia solar fotovoltaica utilizadas para geração elétrica. Saiba todas as diferenças entre as tecnologias fotovoltaica e térmica nesse artigo. Tipos de energia solar. Entenda de uma vez as diferenças entre fotovoltaica e fototérmica. Energia fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica é a energia elétrica gerada através da conversão direta da luz do Sol. Essa geração é feita através de placas solares fotovoltaicas que captam a luz solar do Sol incidente difusa, ou seja, a luz que atinge diretamente sobre elas e também a luz ao redor. Dessa forma, é possível termos geração elétrica pela fonte de energia solar mesmo em dias nublados ou chuvosos, embora a quantidade de luz recebida pela placa esteja diretamente ligada à sua produção. Uma placa solar fotovoltaica é composta de várias células fotovoltaicas, unidade básica de geração da tecnologia, e a qual é feita de um material semicondutor. Essa tecnologia remonta aos anos 50. E foi desenvolvida pela empresa Bell Laboratories, sendo depois utilizada em satélites espaciais nos anos 60. As placas solares, junto com outros equipamentos, compõem os chamados sistemas fotovoltaicos, que hoje já abastecem milhões de estabelecimentos no mundo apenas com a energia do Sol. Entre todas as tecnologias para geração de energia renovável, a solar fotovoltaica é disparada a que mais cresceu nos últimos anos, com novos 94 gigawatts (GW) instalados em 2018, segundo os dados da Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, na sigla em inglês. Como resultado, hoje a energia solar já ocupa a terceira posição entre as fontes renováveis com maior capacidade instalada, sendo 486 gigawatts mundiais, atrás apenas da fonte hídrica, 1.172 gigawatts, e eólica, 564 gigawatts. Esse crescimento acelerado é reflexo das inúmeras vantagens e benefícios que a tecnologia traz aos consumidores, sendo a economia de até 95% na conta de luz, a maior delas. Energia solar. Como funciona? O funcionamento da energia solar fotovoltaica está fundamentado no conceito do efeito fotovoltaico, fenômeno observado pela primeira vez em 1839.
pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel e que, devido à similaridade, foi confundido com o efeito fotoelétrico. Uma célula fotovoltaica, também chamada de célula solar, é a unidade básica da tecnologia solar fotovoltaica e responsável pela conversão da luz em eletricidade. A grande maioria das células solares fabricadas e comercializadas no mundo são feitas de silício, material semicondutor e segundo elemento químico mais abundante na crosta terrestre. O que acontece é que um semicondutor, em seu estado puro, ou intrínseco, se torna eletricamente neutro devido à recombinação de elétrons pelos átomos do elemento do qual é feito. Por isso, para a fabricação de uma célula fotovoltaica o silício precisa passar por um processo chamado de dopagem, que recombina a sua formação original com outros elementos, como o fósforo e o boro. Essa recombinação cria duas camadas opostas do semicondutor, uma positiva, tipo P, com falta de elétrons, e uma negativa, tipo N, com sobra de elétrons. Essas camadas são colocadas juntas dentro da célula, com a negativa na parte de cima e a positiva na parte de baixo, e uma fina grade unindo as duas, como na imagem abaixo. A célula fotovoltaica como representação gráfica do efeito fotovoltaico. Quando os fótons atingem a célula, eles reagem com os átomos de silício dopado e fazem com que os elétrons do lado negativo se desprendam. Esses elétrons não conseguem passar diretamente para o lado positivo, e vice-versa, devido a um campo elétrico que se cria nessa área de junção. Assim, o único caminho para eles é através da fina grade que une as camadas e que cria corrente elétrica que chamamos de energia solar fotovoltaica. Vemos, então, que o funcionamento de uma célula solar está diretamente ligado à quantidade de luz que chega até ela, mas nem toda luz incidente é transformada em energia. Isso acontece porque fótons possuem diferentes cargas de energia e apenas aqueles com cargas adequadas conseguem liberar os elétrons do semicondutor. Fótons com energia excedente ou inferior à necessária somam mais de 50% da luz que incide sobre uma célula fotovoltaica. Somando-se a outras perdas, como as provocadas por sombreamento dos contatos frontais e resistência em série, o percentual de luz aproveitado por uma célula solar é de apenas 13% de toda a radiação solar que recebe. Tipos de células fotovoltaicas. Apesar das células de silício serem as mais populares, elas dividem-se em dois modelos diferentes e que se juntam a outros tipos de células usadas no mundo. Veja abaixo as principais delas. Células de silício cristalizado. Células de silício são desenvolvidas desde os anos 50, quando sua eficiência era de apenas 6%, mas após anos de evolução nas técnicas de produção, hoje superam as demais e dominam o mercado. A maioria das grandes e micros usinas fotovoltaicas em funcionamento hoje no mundo utilizam painéis solares com células de silício cristalizado, principalmente do tipo policristalino. A areia e o quartzo são as formas mais abundantes na natureza para a extração do silício, que precisa passar por complexos e onerosos processos de purificação. São dois tipos de células de silício cristalizado. Silício monocristalino. Feitas com uma forma mais pura do silício, as células monocristalinas possuem a maior eficiência na conversão elétrica das células fotovoltaicas, entre 15% a 18%, porém são mais caras devido aos processos necessários para a extração do cristal puro de silício. Silício policristalino. Por utilizarem uma forma menos pura do silício, as células policristalinas são mais baratas, mas apresentam um grau de eficiência menor que as células monocristalinas, entre 13% a 15%. Células de película fina. Nesse tipo de célula, também chamada de célula de filme fino, o semicondutor é aplicado sobre uma fina superfície de vidro ou plástico, o que a torna flexível e apta a diferentes aplicações da tecnologia fotovoltaica. São muito boas na absorção da radiação luminosa por utilizarem menos material semicondutor, são mais baratas que as de silício cristalizado, porém com menor grau de eficiência na conversão elétrica. Placa solar. Painel solar. Uma única célula solar, obviamente, não consegue gerar as grandes quantidades de energia consumidas em uma casa ou empresa.
Por isso é necessário conectar várias delas juntas para que se consiga alcançar maiores potências, o que é feito através das placas solares. Uma placa solar, conhecida tecnicamente como módulo fotovoltaico, é um agrupamento de células fotovoltaicas ligadas em série e encapsuladas em várias camadas de proteção. O processo de montagem do módulo fotovoltaico pode ser feito de maneira automática, através de maquinário especializado, ou por manufatura, porém sem uma alta produção em escala. São várias camadas de proteção e isolamento necessárias para se encapsular um conjunto de células e que formam a estrutura de uma placa de energia solar, sendo uma lâmina de vidro temperado, um material orgânico, como EVA, etileno vinil acetato, as células conectadas, mais uma lâmina de EVA, ou similar, uma cobertura, que pode ser vidro, Tedlar, PVC, ou outros polímeros. Por fim, o conjunto será emoldurado, utilizando geralmente alumínio anodizado, e serão inseridas as caixas de conexão, cabos e conectores, para a ligação em série. A composição de uma placa solar fotovoltaica. As placas solares fotovoltaicas passam por vários testes mecânicos, como variação de temperatura entre -40 graus até +85 graus, testes de isolamento sob umidade e congelamento, carga mecânica, resistência a granizo e torções, resistência de terminais, etc. Todos eles permitem determinar a capacidade dos módulos de resistirem às intempéries e que medem a qualidade do isolamento de seus condutores e moldura, além de possíveis defeitos que possam aparecer em caso de montagem de módulos em estruturas inadequadas. Os módulos fotovoltaicos comerciais têm forma quadrada ou retangular, com espessura de não mais que 4 centímetros, sem contar a moldura. Seu peso varia entre 18 a 25 quilos. E, apesar da aparência rígida, suportam ligeiras deformações, adaptando-se a esforços mecânicos. Cada módulo fotovoltaico possui uma capacidade pico de geração de fábrica definida através de testes de performance, que utilizam valores padrões de irradiância, massa de ar e temperatura, chamados de condições padrão de teste, Standard Test Conditions. Essa capacidade, no entanto, não será necessariamente apresentada pelo módulo em situações práticas, uma vez que as condições climáticas in loco serão diferentes. A composição de uma placa solar fotovoltaica. Para gerar a quantidade de energia necessária, sistemas fotovoltaicos utilizam um conjunto de placas conectadas em série, ou paralelo, que recebe o nome de painel solar ou painel fotovoltaico. Nos sistemas residenciais ou comerciais, os painéis solares são normalmente instalados no telhado para a livre captação da luz solar. Para sistemas instalados no Brasil e demais países do Hemisfério Sul, o painel de energia solar deve estar voltado para a direção norte. Já a inclinação ideal dos painéis solares varia de acordo à latitude da localidade e também quanto ao tipo de sistema fotovoltaico. Kit Energia Solar não é apenas um agrupamento de placas que garante a geração de um sistema fotovoltaico, e sim um conjunto de equipamentos que deverão ser conectados e instalados, chamado Kit de Energia Solar. Esses kits podem ser usados para alimentar qualquer nível de consumo elétrico, desde pequenas aplicações, como bombas d'água, até suprir a demanda de uma casa inteira, variando em complexidade, tipos de equipamentos usados e, inclusive, a correta nomenclatura. É comum encontrar na internet diferentes denominações para esses kits, como kit gerador solar fotovoltaico, kit painel solar ou, ainda, simplesmente kit solar. E aí, gostaram do conteúdo? Então, cara pálida, deixe o seu joinha para ajudar o canal.